perfil de cada passageiro. Aí, de repente, nós nos perguntamos, e agora, o que nós vamos fazer? E essa foi a maneira que nós encontramos de continuarmos fazendo vocês, nossos passageiros, viajarem toda semana conosco, porém sem sair de casa. Já falamos sobre Borgonha, Sri Lanka, e hoje vamos descobrir um pouquinho do Butão, conhecido como o Reino da Felicidade. Quem não teve oportunidade de participar dos treinamentos anteriores, poderão assistir no YouTube, no canal que a Escape criou para esse projeto. Bom, para os que não me conhecem, eu sou a Alessandra Passito, responsável pela área internacional da Escape. Também hoje conosco a minha irmã e sócia, Andrea Bulibori, que cuida com carinho de nossa área comercial e de nosso time. Também aqui conosco toda a equipe do Eduardo Coglin, diretor da Coglin Lufthansa City Center, especializada em viagens de incentivo. E nessa semana temos também a Clô, e convidados do site 60+, que tem por objetivo ressignificar a idade, conectar pessoas, inspirar e incentivar novas experiências para manter corpo e mente ativos. E hoje, além de nosso parceiro e palestrante, o Alexandre Rizokur, temos o prazer de contar com uma profissional maravilhosa, que é amiga nossa também, a Maria Alice Cavalcante, que é diretora da The Global Nomads e representa a cadeia de hotéis Six Senses. Hoje ela vai contar um pouco sobre a experiência dela no Butão, junto com o Alexandre. Gente, a palestra é de vocês. Vamos aproveitar. Obrigada. Obrigada. Obrigado, boa tarde, Maria Alice. Obrigado pela parceria mais uma vez nesse treinamento juntos. Para quem quiser aproveitar mais o nosso treinamento de hoje, só clicar no ícone que está embaixo do nosso vídeo para colocar o nosso vídeo do canto direito, para ter uma tela cheia durante a apresentação. E para quem quiser fazer perguntas ao longo do treinamento, vocês podem fazer as perguntas no chat e a gente vai respondendo junto com a Maria Alice. Então, vamos nesse país, no maravilhoso país que é o Butão, que é um país com contato intenso com a natureza, país de lendas e de muita paz, e justamente para falar um pouco, para explicar um pouco para quem, qual é o tipo de passageiro que vai querer visitar o país, acho que caiu aqui a apresentação. Voltou. Aí eu vou deixar a palavra com a Maria Alice para que ela possa explicar o que o país tem para oferecer, o que o passageiro, o que a pessoa que vai viajar para lá vai encontrar no país. Bom, boa tarde para todos. Alexandre, um prazer dividir essa apresentação de novo com você. Você que também já teve o privilégio de ir para o Butão, e a gente poder passar para um pouquinho dessa experiência para todos e inspirar todos a realmente descobrir esse que é um dos destinos mais transformadores que eu conheci até hoje. Vamos passar um pouquinho. Então, o Butão, por que ele é tão especial? O Butão, ele oferece experiências realmente autênticas. Você pode viver a cultura. É uma viagem que toca o seu coração, a sua mente e a sua alma. É muito rico na questão religiosa, que vai além do budismo. No Butão, a gente tem a percepção e a gente sente em toda a atmosfera desse país a espiritualidade. E sendo católico, muçulmano, judeu, espírita, o Butão ele abraça isso de uma forma muito linda e muito positiva. E eu, pessoalmente, acredito que a espiritualidade vai além de qualquer religião. E a gente pode viver tudo isso no Butão. E quem busca esse país? Qual o interesse? Quem são as pessoas, os viajantes que se interessam por conhecer o Butão? São viajantes que sim, que eles querem entender mais sobre essa espiritualidade,
a espiritualidade de cada um, querem conhecer toda essa herança desse país que é vista e você pode identificar desde da sua arquitetura belíssima e a história que é contada de todos os ancestrais. E uma coisa que as pessoas às vezes esquecem do Butão e que para mim me chamou muito a atenção é a natureza. É um país intocado. A gente fala que ele é o país que menor emite carbono para o planeta. Então ele é praticamente carbono free. E a natureza ela é intocada. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de lugares remotos, enquanto eu gosto e me sinto conectada à natureza. E o Butão, em cada um dos vales, vocês vão ver na apresentação, vocês vão ver diferentes landscapes e uma natureza muito maravilhosa. Eu acho que é isso. Agora é com você, Ale. Então, vou explicar para vocês, mostrar no mapa onde fica o Butão. Alex, O Butão. só um minutinho. Eu acho que algumas pessoas estão com problema no som. Não tem nada a ver com a conexão. Deve ser deles, né? Melhor sair e voltar, é isso? Exatamente. E quando eles abrem a janela, tem que habilitar o som. Tá. Ok, obrigada. Porque eu acho que as pessoas, a maioria, acho que tem 3 pessoas, né, de 67 que estão com a gente que não estão escutando. Sim. Mas a maioria é assim. Ok. Aí, o Butão, né, como eu falei para vocês, é um país bem pequeno, do tamanho da Suíça, que está localizado entre a Índia e a China. O país está quase totalmente coberto por montanhas, mas uma coisa que poucas pessoas sabem, que apesar de ficar no meio da cadeia dos Himalaias, o Butão, no sul do Butão, temos um clima subtropical, né? Essa parte do Terai que temos também no Nepal, né? O extremo sul do país tem um clima subtropical. O Butão é exatamente a mesma coisa. Porém, durante uma viagem para o Butão, a gente não vai geralmente nessa parte. A gente vai ficar na parte do Lesser Himalayas, né? Que é essa parte aqui no centro do país. Os melhores meses para visitar o Butão são os meses de março, abril e maio e outubro, novembro. Dá para visitar tranquilamente também nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e junho e setembro. Julho e agosto é melhor evitar, porque pode chover bastante, porque, como eu falei para vocês, está do lado da Índia. Então, ele recebe também as monções da Índia, as chuvas da Índia. Então, por isso que melhor evitar julho e agosto, porque vão ser meses um pouco mais chuvosos. E os outros meses podemos visitar tranquilamente e aproveitar desse país que tem uma natureza deslumbrante, né? A Maria Alice foi em setembro, ela viu paisagens totalmente diferentes do que eu vi, por exemplo, quando eu fui em maio. Então, é um país que vocês podem visitar durante o ano todo. E a próxima foto que eu vou mostrar para vocês, um pouco da paisagem que a Maria Alice viu em setembro, com todos os campos de arroz, assim, totalmente verde. É uma experiência incrível. Para chegar no Butão, geralmente a gente tem que chegar no Butão pelos países que ficam nos arredores, né? Então, por exemplo, temos Singapura, Tailândia, Nepal, Índia. E vale lembrar, é bom saber que os voos para chegar no Butão geralmente sempre atrasam. Por quê? Porque, na verdade, como o país fica no meio das montanhas, os aviões não podem pousar à noite e não podem pousar quando tem um pouco de neblina, um pouco de nuvens. Então, às vezes, tem neblina em um vale, aí o avião não consegue decolar e chegar no seu para pegar o passageiro, ou ao contrário. Pessoalmente, eu fui para Butão saindo de Katmandu, tivemos 2 horas de atraso por causa disso.
o tempo não estava aberto no aeroporto internacional do Butão, na cidade de Paro, aí tivemos que esperar 2 horas. Então, é bom sempre avisar e lembrar que isso pode ocorrer. E justamente como o Butão é um país que fica no meio das montanhas, no meio dos Himalaias, apenas 8 pilotos podem pousar no aeroporto internacional, né? Tem que ter uma habilitação específica para voar no Butão e para pousar no aeroporto internacional. Temos apenas 2 aéreas locais, que é a Druk Air e a Bhutan Airlines. A Druk Air, que é o avião que fica à esquerda, é a companhia aérea nacional. Podemos combinar com outros países, como eu falei para vocês. Na verdade, tem que combinar com outro país, porque não tem voos, né? Todos os voos para chegar no Butão saem de outros países, como Índia, por exemplo, temos Singapura, ou Tailândia, onde temos 2 propriedades incríveis da rede Six Senses, e justamente esse roteiro que a Maia Alice fez da última vez, né? Ela combinou o Six Senses de Hanoi, na Tailândia, e o Six Senses de Singapura, antes de chegar nesse belo país que é o Butão. Então, no Butão, temos que entender um pouco esse país, porque ele é tão especial e tão fora do que a gente conhece, que tem que entender, que explicar um pouco da história dele, para saber onde estamos viajando. Na verdade, até hoje, sabemos pouca coisa sobre o país até o século VII. E, geralmente, a história do país se conta com a chegada de um monge do Tibete, que se chamava Guru Rinpoche, que é aquele personagem central aqui, e ele, que no século VII, trouxe o budismo para o país. E naquela época, o país era liderado por diversos chefes locais, então dividindo assim o país em pequenos reinos. E é apenas no século XVII, em 1616, que um outro monge do Tibete, outro monge budista, o Shabdrung Rinpoche, chegou no país, chegou no Butão, e ele conseguiu unificar todos esses pequenos reinos, né, que estavam dividindo o país. Só que quando ele faleceu, os conflitos internos voltaram a ocorrer até 1907, quando a monarquia no país foi implementada. E hoje, né, temos aqui o casal do Butão, então o rei e a rainha, e o rei do Butão, o pai dele, que está aparecendo na tela, que abriu as portas do Butão aos turistas, apenas em 1974. Mas uma viagem no Butão é uma viagem na filosofia budista. A gente considera que o Butão é o único país budista do mundo. O budismo, na verdade, temos 3 tipos de budismo, 3 tipos principais. E à medida que os ensinamentos de Buda se espalharam por diversas regiões e culturas, os povos da Ásia foram adaptando os ensinamentos do Buda de acordo com as suas próprias crenças. E é dessa forma que nasceram 3 tipos de budismo. Temos o Theravada, o Mahayana e o Vajrayana. O Vajrayana é o budismo do Butão, é o budismo do Tibete, é um budismo de muita fé, é um budismo feito de lendas e de crenças, de histórias místicas, mantras, simbolismo, mitologia. Então, é nesse mundo que alguém que viaja para o Butão vai descobrir. Para mostrar para vocês, né, esses 3, como se espalhou o budismo, esses 3 tipos de budismo se espalharam, temos aqui em amarelo o Vajrayana, que é o budismo do Butão, temos em vermelho o budismo Theravada e o Mahayana em amarelo. Então, isso é o mapa dos 3 tipos, das 3 escolas principais do budismo. E
Essa importância do budismo no país se reflete na bandeira do país, que foi implementada em 1947. Na verdade, o monge que unificou o país, ele que implementou isso. Ele falou que o espiritual era tão importante quanto a política, quanto o poder administrativo. Então, aqui nessa bandeira, a gente consegue ver essa cor amarela, que representa o budismo, e o laranja, que representa o poder do rei, que representa o lado da política, o lado civil do país. E temos essas duas cores nas mesmas proporções, mostrando que o budismo e a monarquia, o poder político, têm a mesma importância. O dragão, que fica no meio aqui, porque, na verdade, na língua local, o país se chama Druk-Yul, que significa a terra do dragão. Então, por isso que temos esse dragão no meio da bandeira. Mas não podemos falar do Butão sem falar do PIB da felicidade, do índice da felicidade, que foi criado em 1972 para desenvolver o país no lado econômico junto com a felicidade do país. E esse índice da felicidade, ele tem 4 pilares. O primeiro pilar é o desenvolvimento ecológico e sustentável da economia. Por exemplo, até o final desse ano, eles têm o objetivo de ter uma agricultura 100% orgânica. Em 2004, eles proibiram os cigarros. Ninguém pode fumar no Butão, desde 2004. O segundo pilar é a conservação do meio ambiente. Está escrito na Constituição do Butão que 60% do país precisa ser coberto por florestas nativas. Depois, temos o terceiro pilar, é a preservação e promoção da cultura do país. Por exemplo, tem vários festivais no Butão que justamente reforçam essa preservação e promoção da cultura. Tem o traje tradicional, que se chama Go para homem e Kira para mulher, que é um traje obrigatório quando você vai para o trabalho, quando você vai para as festas locais, quando você vai nos lugares públicos, administrativos. E isso, eles implementaram isso justamente para responder a esse terceiro pilar. E também para preservar a cultura local, a televisão satélite e a internet chegaram apenas em 1999. E, finalmente, o último pilar desse índice da felicidade é a good governance, é o fato de limitar a corrupção. Então, esses pilares são os 4 pilares do índice da felicidade que foi implementado em 1972. Então, vamos conhecer um pouco do essencial do Butão. Para conhecer o Butão, o roteiro básico é um roteiro de 6 noites. Na verdade, durante essas 6 noites, vamos ficar em 3 vales. Primeiro vale é o Vale de Paro, segundo vale é o Vale de Timpu e terceiro vale é o Vale de Punaka. Quando a gente chega com o voo internacional, chegamos em Paro, no Vale de Paro, no aeroporto internacional. Mas a gente segue direto para Timpu, onde ficamos 2 noites. Depois, vamos de carro até Punaka para ficar mais 2 noites. E de Punaka, voltamos de carro para Paro para ficar também 2 noites. Então, o roteiro no Butão é super simples. E não é muito cansativo, porque a gente não vai se deslocar todo dia, mudar de hotel todo dia. Conseguimos ficar 2 noites em cada hotel. Então, começando no Vale de Timpu, essas 2 primeiras noites. Então, Laís, a distância entre as 2 cidades. Vou te falar em tempo, porque como são estradas de montanha, aí a distância não fala muito. Por exemplo, de Paro até Timpu são mais ou menos 2 horas e meia. De Timpu até Punaka, mais ou menos a mesma coisa.
E depois de Punakha para Paro, aí você tem 5 horas de estrada, que vai ser o trecho mais longo quando você volta para o último vale. Mas as estradas são muito boas, os guias e acompanhantes são, né, vão sempre cuidar muito bem de você, porque no Butão você não pode visitar o país sem um guia e um motorista, porque justamente junto com esse índice da felicidade, o que eles implementaram, quando eles abriram as portas para os turistas, eles falaram o seguinte: o turismo precisa ajudar o desenvolvimento da nossa população. Então, para chegar no país, qualquer viajante tem que ter pelo menos um motorista e um guia, né? E os dois são guias e motoristas locais. Eles têm escolas, né? Têm treinamentos todo ano, justamente para acolher os passageiros, os viajantes da melhor forma possível. Então, as distâncias a gente não vê, é super tranquilo, dá para parar ao longo do caminho para tirar uma foto sem problema. Depois, né, para falar para vocês o que a gente visita, o que a gente vê no país. A gente encontra sempre 3 tipos de edifícios que refletem a cultura do Butão. Temos o Dzong, depois o Lakang e, finalmente, o Chorten. Os Dzongs são os edifícios mais típicos do país. Na verdade, o unificador do país, né, no século XVII, que implementou esses edifícios. É um local administrativo, militar, cultural e religioso. Tudo isso ao mesmo tempo. Então, quando a gente visita um Dzong, você vai encontrar o exército, você vai encontrar servidores públicos e, ao mesmo tempo, vai passar no meio do palácio, vai passar monges cantando. Então, é um lugar extremamente lindo, que tem uma energia muito especial. E no Lakang, os Lakangs já são templos, né, são menos importantes do que o Dzong, são templos, e o Chorten, que vamos falar um mini-templo, na verdade é um memorial. Tá? Então, são os 3 tipos de edifícios que vamos encontrar ao longo da nossa viagem para o Butão. No Vale de Thimphu, obviamente, como eu falei para vocês, temos o Dzong, e em cada vale temos um Dzong, esse é o Vale de Thimphu. Temos também o Chorten, né, que esse é um dos mais famosos, porque Thimphu é a capital administrativa do país, né, a capital administrativa política e econômica. Paro, a cidade onde a gente pousa, é apenas o aeroporto internacional, tá? Não é a capital. E a gente segue direto, depois de pousar, a gente segue para Thimphu. Então, temos esse Chorten, que é muito bonito, e também temos um dos maiores Budas sentados do mundo, que fica no topo de uma colina no vale, de onde temos uma vista panorâmica para a capital do Butão. E fazemos também, durante esses 2 dias, essas 2 noites no Vale de Thimphu, algumas trilhas, algumas caminhadas, para ver alguns mosteiros, e de acordo com o perfil do passageiro, vamos sempre adaptar os passeios, né, para que não seja alguma coisa difícil. Mas, para vocês terem uma ideia, a altitude de Thimphu é de 2.300 metros. Tá? Então, não é muito alto. Tá? A adaptação, a gente faz uma adaptação muito rápida. Então, isso é um pouco do que visitamos durante essas 2 noites em Thimphu, e depois seguimos para o Vale de Punakha. Em Punakha, a altitude de Punakha é de apenas 1.300 metros. Então, mais baixo do que Thimphu, não precisa de adaptação nenhuma. Para mim, é meu vale preferido, porque a natureza no Vale de Punakha é extraordinária, além de ter um dos Dzongs mais bonitos do Butão. Aqui, né, o Dzong que está aparecendo na tela é o Dzong de Punakha, que é lindo, que fica ao
ao lado do rio, onde podemos fazer passeio de rafting. Na verdade, o rafting é extremamente tranquilo, e também fazemos alguns passeios para ter vistas desse vale, desse lindo vale. Por exemplo, aqui temos mais um shopping, onde fazemos uma trilha, uma caminhada, na verdade, de 1h30. Chegando no topo, você pode aproveitar as vistas, meditar, pensar, relaxar e aproveitar dessa linda natureza que o Butão oferece. Um dos templos mais famosos do Butão, ele fica também no Vale de Punakha. É o Templo da Fertilidade, que se chama Shimilakang. Esse Templo da Fertilidade, ele tem uma história, vou falar engraçada, mas que é totalmente em linha com o tipo de budismo praticado no Butão. O budismo do Butão, o que eu falei para vocês, é um budismo tântrico, é um budismo de muita fé, de muitas lendas. E esse templo da fertilidade é um excelente exemplo. Porque, na verdade, esse templo da fertilidade foi construído em homenagem a um monge budista que chegou do Tibete no século XV. Ele se chamava Drukpa Khyentse. O apelido dele era o Divino Louco, porque ele tinha práticas diferentes. Só que com o carisma dele, ele fez grande sucesso e ele é venerado até hoje. E por que ele ficou tão famoso? Porque, na verdade, para vencer o mal, ele contava que ele usava as suas partes íntimas para matar os demônios. E ele contava isso com tanta fé que o povo do Butão acabou acreditando nisso. E hoje em dia, para proteger a família do mal, para proteger a família dos demônios, eles desenham as partes masculinas nas casas deles. É uma forma, né, de se proteger. Então, é um exemplo de quanto essas lendas do budismo tântrico estão presentes na cultura butanesa. Então, é isso que eu quero contar para vocês sobre o Vale de Punakha. Depois, então, 2 noites no Vale de Thimphu, 2 noites no Vale de Punakha, e seguimos para 2 noites no Vale de Paro. Em Paro, mesma coisa, vamos visitar mosteiros, templos, o Dzong, né, que é aqui o Dzong de Paro, que também fica ao lado de um rio, mas, sobretudo, é o local, é a cidade onde fica o cartão postal do Butão, que é o Ninho do Tigre, é o Tiger's Nest, que é o passeio emblemático do país. E a lenda conta que o Guru Rinpoche, que é aquele monge que trouxe o budismo tântrico para o país, que o Guru Rinpoche voou nas costas de um tigre, acabou chegando nessa montanha, onde tinha uma pequena caverna, e ele ficou lá e meditou durante 3 meses. Então, a gente, na verdade, acaba a nossa viagem, o roteiro básico, no Vale de Paro, a gente acaba com esse passeio, porque é um passeio um pouco mais difícil, porque esse templo fica a 3.100 metros de altitude. Então, durante o passeio, né, durante a nossa viagem do Butão, a gente vai se adaptando, fazer pequenas trilhas, se adaptando à altitude, se precisar, antes de finalizar com o cartão postal do Butão e caminhando até o Tiger's Nest. Então, na verdade, a primeira parte da trilha é a mais difícil, né, porque é a parte mais íngreme. E vou sempre recomendar sair muito cedo para fazer esse passeio, porque é um passeio lindo, então é melhor evitar os grupos, né, de turistas que podem visitar também o templo. Então, a minha recomendação é chegar o mais cedo possível para chegar entre os primeiros no templo e para meditar no templo e para aproveitar quase sozinhos desse templo. É uma trilha que você pode fazer entre 2 e 3 horas
para chegar até lá em cima. Mas no caminho, você tem uma lanchonete, onde você pode ir para o banheiro, pode tomar um café. Então, tem, né, não é uma trilha assim no meio da floresta, sem nada. Dá para fazer algumas paradas para ir ao seu ritmo. Mas o Butão, para quem tiver mais tempo, vamos recomendar também ir além dos 3 vales, para ter uma imersão ainda mais autêntica, uma imersão sem turistas, uma região, alguns vales, algumas regiões ainda mais cênicas e de imersão total na cultura butanesa. Nos próximos vales, que são os vales, depois de Punakha, né, vou mostrar para vocês aqui, a gente fez Thimphu, Punakha e depois Paro, no roteiro básico. Mas, para um passageiro, para uma pessoa que quer visitar o Butão com mais tempo, ao invés de sair de Punakha e voltar para Paro diretamente, ele pode seguir, vocês podem seguir e continuar para 2 outros vales. Do último vale, você volta de avião, tá? Que ali, no último vale, tem um aeroporto. Aí você continua nos vales de Gangtse e de Bumthang. É um local, são locais, são vales para ter uma interação com os locais, para fazer algumas caminhadas, encontros com agricultores, observações de pássaros, e também podemos fazer, aproveitar dos spas dos hotéis e relaxar e meditar. Então, essas outras vales é para quem quiser ter essa imersão ainda maior com a natureza do Butão. E como eu falei para vocês, saindo do último vale, a gente sai de avião para a cidade de Paro, para finalizar, né, com um passeio para o Ninho do Tigre. E, obviamente, um país assim é um país de experiências. É um país que se vive pelas experiências. E uma das experiências mais famosas do país são os festivais. E participar desses festivais é algo único. É uma oportunidade única de ver a expressão da cultura local. Os maiores festivais acontecem em setembro, na cidade de Paro, onde tem um aeroporto internacional, ou na cidade de Thimphu, né, que é a capital do país. E esse festival de Thimphu acontece geralmente no mês de março. É o melhor momento para vivenciar, para conhecer, para ver de verdade o que é esse budismo tântrico e para ver todas essas crenças que eles têm na filosofia budista tântrica. Algumas experiências que podemos fazer também é criar uma mandala junto com os monges. Nessa mandala são esses desenhos cósmicos que os budistas que seguem a religião do budismo tântrico fazem. É a ideia, né? Vocês fazem esse desenho com areia fininha, né, colorida, e demora bastante tempo para fazer, mas a gente consegue organizar esse encontro com monges e poder participar dessa criação de mandala. Junto com o fornecedor que eu represento aqui no Brasil, podemos fazer experiências absolutamente únicas. Por exemplo, para visitar o Dzong de Paro, podemos fazer essa visita junto com o ex-primeiro-ministro do país, que é o Kangdu Wangchuk, que ele vai dar então uma visão diferente do poder político e do lado administrativo do país. Para um grupo de incentivos, para um grupo, amigos, família, uma caminhada legal é a caminhada do Budra Camp. Na verdade, é uma outra forma de chegar até o Ninho do Tigre. Um trekking de apenas uma noite. São 3h30 de caminhada de manhã, tá? Para chegar nesse acampamento. Ali, então, você faz o passeio de manhã até chegar ao acampamento. A tarde inteira é dedicada a meditação, relaxamento, para desfrutar das paisagens. O acampamento fica a 3.800 de altitude, tá? E o dia seguinte,
Fazemos também 3 horas e meia de caminhada para chegar no Ninho do Tigre. E é o único passeio para ver o Ninho do Tigre de cima. Porque quando você faz o passeio turístico, o passeio tradicional, você sobe para o Ninho do Tigre pelo vale. Aí você vê de baixo, né? Você vai vendo de baixo, até chegar no templo. Nesse passeio, vocês conseguem ver o Ninho do Tigre de cima. Depois, né, você finaliza com esse passeio na trilha turística, na trilha que todo mundo faz, mas é uma forma também de aproveitar do templo de uma forma bem especial. E a Camila que perguntou o tamanho ideal, né, para um grupo no destino. Como é um destino onde você vai meditar bastante, onde você precisa de silêncio para desfrutar das paisagens, eu falaria que o tamanho ideal seria de até 20 pessoas, tá? Eu acho que vamos ver depois o que a Maria Alice fala, o que ela acha, mas eu acho, pessoalmente, que um grupo até 20 pessoas seria bom. Uma das experiências também que podemos fazer é praticar o esporte nacional, que é o arco e flecha, se vestindo com traje tradicional. Aqui a gente vê uma foto da Maria Alice, uma foto minha. Então, é uma coisa que os butaneses adoram compartilhar com você. Eles vão te ajudar a colocar esse traje tradicional, que não é uma coisa fácil de colocar, e também arco e flecha parece uma coisa fácil, mas não é. Aí você vai praticando esse esporte com eles, às vezes ao lado tem grupo de amigos ou famílias ou associações praticando esse esporte e você vai fazendo do lado. Então, é uma coisa sensacional. Do lado da meditação também, de imersão no budismo, podemos fazer um encontro com monges estudantes, né? Esses estudantes ficam no mosteiro de Ganteshedra, eles estudam durante o dia inteiro, e no final do dia eles se encontram para conversar um pouco, falar um pouco do que eles estudaram durante o dia. Falando, eu li isso, eu acho que ele queria dizer isso, eu entendi isso, eles vão falando, eles vão discutindo. E podemos ver esse momento incrível dos estudos do budismo no Butão. Obviamente, eles fazem isso, esse bate-papo que eles fazem entre eles, isso acontece, eles fazem na língua deles, né, na língua do Butão, mas o guia sempre vai traduzindo as partes mais interessantes. Uma outra experiência é o encontro com Khenpo Punchoktashi. Ele foi um dos conselheiros do rei do Butão e ele é responsável pela implementação do PIB da felicidade. Né? Então, é um encontro maravilhoso. Ele viaja pelo mundo inteiro para dar palestras sobre essa implementação e esse desenvolvimento do índice da felicidade. Então, encontro que a gente consegue fazer. A Lúcia perguntou sobre a alimentação. Então, pessoalmente, eu fiz, né? Quando eu fui para Butão, eu fiz Índia, era a minha segunda vez lá, fiz Índia, Nepal e Butão. Na Índia, a gente sabe comida apimentada, mas muito saborosa. Depois, eu fui para o Nepal, onde também a comida é saborosa e apimentada, mas menos apimentada do que na Índia. Aí falei, tudo bem, então agora vou para o Butão, um lugar ainda mais remoto, vai ser menos apimentado, só que ao contrário. A comida é ainda mais apimentada do que na Índia. Mas podem ficar tranquilos. Isso eu descobri falando com guia, testando alguns pratos, porque eu pessoalmente queria provar os pratos locais com a pimenta que eles comem de verdade, mas onde a gente para nos restaurantes locais
Ou nos hotéis, por exemplo, da rede Six Senses, eles adaptam, obviamente, os pratos com... eles adaptam os pratos com cada um, né? Então, isso podem ficar tranquilos. Mas é uma comida extremamente saborosa. Os butaneses, eles comem até a pimenta assim crua. Então, isso não recomendo para ninguém, mas eles fazem mesmo. Lá, os guias, temos guias em inglês e espanhol. Espanhol tranquilamente, porém, português, como é um país mais remoto, mais fechado, é mais complicado. Então, vamos ter ótimos guias em espanhol e em inglês, tá? Aí, acabei aqui a minha parte e a Maria Alice vai voltar na sala para falar da experiência dela sobre os hotéis da rede Six Senses, que são hotéis maravilhosos. Eu acho que é o futuro das viagens, o futuro do turismo depois do que está acontecendo, né? Essas viagens de respeito à natureza, um turismo mais consciente, não é, Maria Alice? É verdade, Ale, é verdade. Que bom, obrigada, viu? Muito obrigada. Não sei se todos conhecem a marca Six Senses, mas é muito do que o Ale falou. Hoje eu acabei de ouvir uma live com o CEO do Six Senses, o Neil Jacobs, e a entrevistadora estava falando sobre os novos trends, né, da indústria, do turismo, das viagens, e falou muito das pessoas realmente quererem buscar lugares onde elas possam poder se desconectar, poder viver essa vida local de uma forma muito mais genuína, muito mais autêntica, ter a preocupação e o valor para o bem-estar. Então, realmente se importar com o que ele está comendo. Então, a matéria-prima é muito importante do alimento, e isso a gente vê nas hortas orgânicas do Six Senses, o sono é muito importante. Então, acho que sim, Six Senses é uma marca que, desde que nasceu há 25 anos atrás, ele já traz essa tendência, ele já traz isso no seu DNA, essas características, e a gente acredita que o novo viajante, sim, ele vai em busca desses conceitos e com essa necessidade depois de tudo isso que a gente está vivendo agora. Eu vi que tiveram pessoas que perguntaram o número de pessoas, qual o número de habitantes, né, no Butão. Então, menos de 1 milhão de pessoas no país, aproximadamente 800 mil habitantes no Butão. É um país realmente fascinante. O Six Senses é uma marca que há 3 anos consecutivos, não sei se todos conhecem, mas a Condé Nast Travel and Leisure é a revista de comunicação mais importante de turismo do mundo, mais relevante, e a marca Six Senses ganhou por 3 anos consecutivos como a melhor marca hoteleira do mundo. E a gente acredita que isso faz todo sentido no que eles têm crescido no mundo e implantado esse DNA que faz todo sentido cada vez mais para a humanidade, para tudo isso que a gente está vivendo. O Six Senses no Butão é uma obra-prima, eles são, assim, realmente muito especiais. Eu tive a oportunidade de conhecer o ano passado, foi um presente ir para o Butão. Eu, na verdade, estava indo para a Tailândia, e como o Alexandre falou, a Tailândia é um complemento para fazer Butão. A diretora do Butão me convidou e falou, você tem que vir. Os hotéis estavam recém-abertos, foi um projeto que levou 10 anos para a construção final. O sócio do Six Senses no Butão, ele é o cunhado do rei, então ele faz parte da realeza, e ele quis o melhor do melhor em todos os sentidos, de características, de localização, de detalhes, de qualidade nessa atmosfera que existe no Butão, realmente dentro dessas propriedades. Ele quis, na verdade, mostrar o melhor do que o país dele tem dentro dessas propriedades do Six Senses. Então, é realmente muito especial.
A gente está nos 5 vales, então a gente, assim como o Alexandre comentou, todo mundo tem que entrar por paro, tá? Paro é onde descem os aviões. O Six Senses, inclusive, ele organiza esse aéreo desde Bangkok, ou desde Katmandu, ou desde Delhi até Paro, porque realmente são só os aviões da realeza, são só pilotos específicos que voam, acredito que tem 20 pilotos só que fazem esse voo, então realmente é muito importante ter tudo muito bem organizado. A gente organiza os vistos, tudo para entrada no país. Então a gente entra por Paro e tudo começa em Timpo. De Paro a gente vai para Timpo, mais ou menos 1h10, 1h20 de viagem até Timpo, onde a gente chega no Six Senses Timpo, que é a capital. Depois Punakha e depois volta para Paro para terminar no Tiger Nest. Esse é realmente são os 3 vales e a rota que a gente mais faz. Porém, existe a possibilidade de fazer os 5 vales, que é a rota que depois de Timpo você vai para Punakha e depois de Punakha Gantei, depois de Gantei Bumthang. Em Bumthang vai ter um aeroporto que vai dar para sobrevoar até Paro, e aí termina em Paro com Tiger Nest e de Paro para o seu destino final, ou para a continuação da sua viagem. Opa. Six Senses Butão. Já um dos grandes característicos, dos grandes diferenciais é a localização aonde estão os Six Senses. Eles todos estão em áreas mais altas, para a gente poder ter a visão geral daquele vale. E como vocês vão perceber, cada um dos vales tem uma característica muito específica e diferente um do outro. Esse é o Six Senses em Timpo, que a gente chama de Palace in the Sky, com essa vista espetacular, e logo na entrada do Six Senses Timpo, a gente tem um telescópio que você vê o Buda gigante, o Buda dourado gigante, que é considerado um dos maiores Budas do mundo. Então a gente tem a vista desse Buda já no Six Senses em Timpo. Vocês vão perceber que cada um dos Six Senses, na sua arquitetura, eles remetem um pouco das características principais de cada um dos vales. Eu acho muito importante começar por Timpo, acho que faz todo sentido, porque é a capital, é em Timpo que a gente vai entender mais como tudo começou, o que tudo aconteceu, a relação da realeza com a espiritualidade, né, com o Abbot. O Abbot é a pessoa, é o mestre, né, mais importante espiritual, e o rei. E os dois têm a mesma autoridade, e cada um cuida de um segmento. Então, o rei é responsável pela parte administrativa, política, e o Abbot pela parte espiritual. E eles convivem muito bem, nenhum interfere no trabalho do outro, e fazem aí um paralelo muito importante e positivo para essa sociedade. Bom, as suítes, as vilas são maravilhosas. Elas têm, a média de cada um dos quartos são 150 metros quadrados, todos com terraço, porque realmente, e muito vidro, porque realmente a natureza que está lá fora é o grande protagonista, e é o que a gente quer não parar de ver, de enxergar, e essa paz interior trazer para dentro das propriedades dos Six Senses. Um pouquinho mais
desse capricho, dessa riqueza de detalhes. Vocês percebem que em todos os Six Senses, quem já foi em alguns Six Senses, e isso segue no Six Senses do Butão, a gente não tem plástico nas áreas sociais, nas suítes, nas vilas, e até 2022, o plano é ser a primeira empresa hoteleira, a primeira marca hoteleira do mundo a ser 100% plastic free. Não tem plástico em nenhuma área do hotel. Então, realmente, a sustentabilidade é um foco muito importante para o Six Senses. Sustentabilidade envolve o cuidado com o entorno, envolve o cuidado e a valorização do time, das comunidades, e isso é o valor dos fornecedores locais. Isso são pontos, são os principais assets, né? Os principais ativos para uma empresa como Six Senses. Cada cantinho, cada lugar onde você possa praticar yoga, a yoga ela é oferecida, as sessões de yoga todos os dias complimentary, free, né? Como uma cortesia. Todos os Six Senses no Butão tem piscina, isso é um outro diferencial, porque você não tem isso na hotelaria no país, o Six Senses é um dos diferenciais, o spa é o outro highlight, então, o outro diferencial, realmente de uma energia, de uma qualidade ímpar, o que a gente encontra. Então, como eu comentei, as aulas de yoga, as aulas de meditação são possíveis e acontecem diariamente e são uma cortesia que a gente oferece e eu recomendo, vale a pena, às vezes acordar um pouquinho mais cedo, tá de pé, aí 8 da manhã, fazendo uma meditação, nesse ambiente que te move a isso, que realmente te transforma. E de Timpo, a gente faz um caminho para Punakha. No Six Senses, a partir do momento que você chega em Paro, vai ter um guia e um driver à espera. Como o Alexandre comentou muito bem, no Butão é fundamental e tem que ter um guia e um motorista para que vocês sigam essa jornada. E eu recomendo que vocês tenham isso, porque faz parte dessa história. E eles se tornam família, eles se tornam, é tanto aprendizado e tanta troca que a gente tem com eles. Eu vivi experiências realmente muito únicas e inesquecíveis e transformadoras ao longo dessa jornada no Butão. Punakha, para mim também é um dos vales dos meus preferidos em termos de landscape, de natureza. Punakha é um vale onde vocês vão ver muitas plantações de arroz, muitos terraços, né? A época que eu fui, que foi em setembro, estava tudo muito verde, então o arroz estava bem molhado, então, e eles iam começar a retirar isso. Outra coisa muito interessante que eu vi aí, você vai vendo fazendas de camponeses, e a arquitetura é belíssima, belíssima, belíssima. Então, assim, eu tenho a minha fazenda, eu tenho a minha casa, eu planto, e o meu vizinho da mesma forma. O meu vizinho, sem que eu peça, ele vem me ajudar na minha colheita. E eu, quando for o momento dele, eu vou ajudar na colheita dele. Então, existe uma questão de coletivo, de colaboração intuitiva, natural. E hoje, eu estava até conversando com uma amiga ontem, a humanidade está pensando muito mais no coletivo, como todos. E no Butão você tem isso muito enraizado e ainda até hoje. É muito lindo de ver, é muito importante a gente ver tudo isso e se questionar do que a gente está fazendo é certo, não é certo, qual é o caminho a seguir, porque eles estão fazendo certo, né? Bom, em Punakha,
O Six Senses é o Six Senses Flying Farmhouse, com essa piscina que é cenográfica e com essa estrutura que parece que está voando, né? Está suspensa em cima da piscina e é uma propriedade lindíssima, com vistas lindíssimas, como eu disse, a localização de cada um dos Six Senses em todos os vales realmente foram escolhidas a dedo. Aqui, assim como em Timpo, a arquitetura está em harmonia com esse vale, vocês percebem as formações dos terraços de plantações de arroz, as vistas das suítes. Importante dizer que em todos os Six Senses, em cada um dos vales, a gente também tem vilas. O que significa isso? Vilas de 2 e 3 quartos, 2 e 3 suítes. Então, às vezes, para famílias ou amigos que querem estar juntos, tendo uma área social, a gente tem essas vilas. E aí, além do seu guia e o driver que vai acompanhar você durante a jornada, vai ter um mordomo, que a gente não chama de mordomo, a gente chama no Six Senses de GEM, é o Guest Experience Maker, e ele vai acompanhar também durante a jornada, ele sempre vai chegar antes no Six Senses, para já organizar o gosto, o que o viajante, o hóspede, espera quando chegar no Six Senses. Eu não fiquei nas vilas, fui eu e meu esposo, a gente ficou em suítes, nossa, um espetáculo. E o nível de detalhe de serviço é muito surpreendente. Quando a gente fala de Six Sense, a gente fala de um serviço realmente impecável, mas sem ser abusivo, sem ser entrão, sabe? E sem ostentar. É um serviço delicado, sutil, detalhista. Então, eu gostava de ter um azeite, então em Timpo eu pedi um azeite acompanhando o meu prato, e uma rodela, detalhes, uma rodela de limão junto com uma água sem gás. Quando eu cheguei em Punakha, quando eu fui jantar, eles me perguntaram: a senhora aceita o seu azeite? A sua água é sem gás, com a rodela de limão? Então, são detalhes, isso é um de vários detalhes. Então, realmente faz toda a diferença. Esse carinho, você se sentir único. Eu sou a Maria Alice lá, e eles saberem disso, não pelo que eu tenho ou por um poder que posso exercer, mas por estar ali com eles, por se sentir importante, para ter um carinho, entende? Isso a gente às vezes esquece nessa loucura do dia a dia, e fazer viagens como essa, e estar em propostas hoteleiras que realmente te transportam para o essencial, que para mim é o maior valor que a gente tem, é uma das melhores viagens da vida, sem dúvida nenhuma. Esse é o Six Senses de Gantei, um pouquinho da estrutura dele para vocês. Gantei é um vale mais afastado, é um vale que ainda é bem inóspito, assim, então poucos turistas, e Bhutan também tem isso. A natureza é lindíssima, eu acho que é bem propício para as pessoas que gostam de fazer trekking, sem dúvida nenhuma. Eu fui a primeira hóspede deles, o restaurante não estava pronto, essa foto foi depois da minha ida, mas eu vivi uma experiência incrível, porque não tinha área de restaurante, a gente chegou para passar uma noite, realmente para conhecer a estrutura, e eles prepararam um jantar com o que eles tinham ali, à luz de velas, sob a luz das estrelas, sob o céu estrelado, com música, com uma fogueira adaptada, foi tão especial. E aí eu percebi que tem muito amor, é energia de amor que tem nesses hotéis. É surpreendente o que encontrei no Six Senses, no Butão.
Realmente, eu voltei muito encantada. Eu voltei falando para todo mundo que todo mundo precisava conhecer. Essa é a vista do quarto. É maravilhoso esse vale. Essa é uma das vilas que a gente tem no Cinque Senses de Gantei. Então, sempre quando é vila, são 2, 3 ou 3 suítes, sempre tem uma área social, então a parte de sala, a parte da área de jantar também. E esse é o Six Senses de Bhuntang, que eu não tive o prazer de conhecer, porque ainda não estava pronto, não dava para ir, mas agora já está pronto, porém, Butão está fechado, a gente só teve um caso de Covid no Butão, e a partir do momento que foi descoberto isso, o rei fechou o país em março, e ainda não reabriu, e a gente não tem previsão ainda de reabertura, tá? Esse é o Six Senses de Bhuntang, que eu vou precisar voltar para conhecer, e convido a todos, porque vale muito a pena, muito a pena. E aí, a gente fecha a viagem com chave de ouro em Paro. Eu recomendo ficar 3 noites no Vale de Paro. Por quê? Porque 2 noites você tem um dia inteiro, né? Você vai chegar na hora do almoço, vai ter a tarde para conhecer um pouco o vale. No dia seguinte, a gente já faz o Tiger Nest, então a gente acorda cedo para fazer o Tiger Nest, e no outro dia a gente vai embora. Eu achei que faltou um segundo dia, um dia seguinte inteiro depois do Tiger Nest, para aproveitar tudo isso que a gente conquistou, porque é uma conquista. Subir o Tiger Nest para mim não foi fácil. Foi muito desafiador. A gente tem que estar com a mente muito preparada para isso, por isso que eu acho que também é o final da viagem, para a gente ter essa jornada e estar preparado para subir, para fazer essa subida. É super seguro. Você encontra pessoas assim com dificuldade de locomoção fazendo esse trekking, né? Essa subida até o Tiger Nest. Mas quando você chega lá, e durante o percurso mesmo, você tira forças de si, e quando você chega lá, você vê que tudo valeu a pena. E nesse caminho, você vê, nessa foto, já dá para ver que é algo absurdo essa construção. É incrível essa construção, já é algo único. Imagina construir isso encravado numa rocha de uma altura, nem sei quanto tem de altura, muito alto, e com toda essa riqueza de detalhes arquitetônicos. Então, é uma energia, é algo. E, gente, depois que eu subi aí, tava meu marido, guia e o driver. E eles abriram um piquenique pra gente. E ele tinha trazido até um potinho de vidro com azeite, que ele sabia que eu gostava. Ele tinha feito uns mugzinhos que são especiais, que também eu tinha vontade de comer em todos os vales, e mesmo vales que não tinham, eles fizeram. Então, é muito carinho, é muita ajuda, é muito você pensar no outro, é ser superior nesse sentido, de pensar no outro e estar forte internamente. E realmente é uma jornada que fez todo sentido para mim. Esse é o Six Senses de Paro, ele é mais rochoso, como vocês podem ver, o landscape também, ele é mais rochoso. É um Six Senses belíssimo, belíssimo. Sobre a parte gastronômica, isso é um ponto que eu também gosto de falar, porque o Butão não tem uma gastronomia relevante, não é algo que chama a atenção do mundo, a gastronomia do Butão, não tem. Realmente
eles trazem muito do indiano, até porque a primeira pessoa que entrou no Butão, que foi acho que em 1976, depois eu pego aqui para vocês, foi um indiano, foi o ministro da Índia, 1974. Foi no mandado do quarto rei, que o país se abriu para os turistas, né? Então, quer dizer, a Índia já entrou nesse início. Então, essa parte da gastronomia e da culinária tem muito da Índia. E o Six Senses, ele transformou essa gastronomia em algo assim, eles fazem uma alquimia de misturas de alimentos, que é algo maravilhoso. E o Six Senses já tem uma característica de ter as hortas orgânicas. Então, lembrando da questão da matéria-prima, né? Ou a importância da qualidade disso, que naturalmente vai para o prato final, e a gente sente isso quando a gente saboreia o alimento. Então, todos com uma horta orgânica, e eles estão fazendo assim pratos de altíssimo nível, desde a sua apresentação, sabor, variedade, cada vale um menu diferente do outro, os chefes estão de parabéns, realmente é água na boca. Um pouquinho mais do Six Senses Paro, sim, uma comida mais ocidental, eles são muito... tem que ter essa mistura, né, do contemporâneo. Eles têm as pastas picantes, se você quiser adicionar, né, o picante. No próprio menu você tem coisas picantes e sem a pimentinha, sem picante. Então tem de tudo, o que é muito maravilhoso. Essa é um pouco da suíte do Six Senses Paro. A vista do Six Senses Paro. E contar um pouquinho das experiências que o Six Senses oferece, né, para conectar o melhor do local, desse destino, dessa magnífica experiência. Então, a gente fala de espiritualidade, a gente conecta dessa forma com a natureza, a gente oferece atividades ativas, culinária surpreendente, realmente é uma gastronomia surpreendente, história, arte, cultura. É realmente fascinante tudo que a gente oferece. Os festivais, então eu reforço aqui o que o Alexandre comentou, épocas do ano, todas as estações são muito lindas no Butão, mas peak season, para eles estabelecem peak season, muito tem a ver com os festivais, porque é uma questão de demanda e oferta, né? O mundo todo quer ir em algumas épocas de festivais, então acaba aqui sendo altíssima temporada nessas épocas do ano. A gente faz algumas atividades diferentes, então a gente tem a oportunidade de te levar para dentro de um dormitório de um monge e ele lê astrologia para você. Eu fiz isso, foi muito especial. Também fiz o Dry Martini nesse rio, e atrás está o Zong de Punaka, que é o Zong, para mim também, assim como para o Alexandre, o mais bonito. Os Zong são os fortes, né, que serviram para proteção, que o primeiro Buda, quando entrou, ele falou muito dos Zongs para proteger essa região, e o Butão ficou realmente, conseguiu ficar escondido aí no mapa. Foi maravilhoso o trabalho deles. O arco e flecha, então eles vão, vai um homem e uma mulher na sua suíte para trocar, né? No caso, trocaram o meu marido e a mim, para vestir essa roupa típica, e depois a gente fez o arco e flecha e foi muito divertido. No final, a gente estava jogando futebol com a equipe, a gente estava vibrando, teve garoa com sol, arco-íris, e foi um dos momentos assim surpreendentes que a gente viveu lá. Tem os trackings, então se a pessoa é mais ativa e quer fazer um roteiro mais ativo, a gente consegue fazer com trackings, acessar os lugares, as roupas.
o blessing, no final, em paro, a gente tem a bênção com a cerimônia das velas, que a gente oferece no monastério, com o monge, dando essa bênção para nós, para que a gente tenha uma viagem segura, um bom retorno à casa. Eles acreditam muito nisso. Nossa, eu tenho muitas histórias para contar, muita coisa que eu vivi lá. E o mais importante, eu realmente consegui me desconectar do mundo e me reconectar comigo mesmo e com as pessoas importantes na minha vida. Muitíssimo obrigada a todos. Obrigada, Má. Nossa, acho que deu muita vontade de conhecer o Butão, né? Acho que todos que puderam participar. Então, muita gratidão, Alexandre, Maria Alice. Obrigado a todos que tiveram a curiosidade hoje de estar conhecendo um pouquinho mais do Butão. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta para o Alexandre ou para a Maria Alice. Eu não consegui acompanhar as perguntas, Andréa, peço desculpa, que eu estava... Eu acho que todas foram respondidas, mas nossa equipe está à disposição, se alguém tiver mais alguma dúvida. Aquelas pessoas que mais o contato, né, Andréa? A gente vai entrar em contato. Já anotamos, sim, as pessoas que perguntaram, que já se interessaram. Bom, então agradecer a presença de todos e contar que semana que vem a gente vai estar falando sobre Ártico, dessa vez sem o Alexandre, nós vamos sentir falta aqui do nosso parceiro, já são 3 semanas seguidas, com o carinho dele, aqui com todos nós. Obrigado. Mas ele volta no comecinho de junho, dia 4, para falarmos sobre Egito, que acho que vai ser um outro destino muito interessante, que as pessoas realmente têm curiosidade de conhecer. Então é isso, gratidão pela presença de todos, por nos prestigiarem, e pela parceria da Maria Alice, que já é uma amiga querida há mais de 15 anos, Alexandre também. Nós tivemos também aqui a participação da turma da CLO, dos 60+, prazer estar com todos vocês. E contamos com todos nos próximos treinamentos, nas próximas semanas. Isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Não percam, a Maria Alice volta também, com certeza, o Alexandre também, daqui 2 semanas. E quem perdeu... Hoje fizemos a transição, né? Isso. E quem perdeu, dá uma olhadinha lá no canal do YouTube nosso, que dá para rever a palestra inteira. Tá certo? Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau.